Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Vou estar ministrando aqui a palavra de Deus, que está lá em Êxodo 3. Eu vou ler do 1 até o versículo 17. Que o tema, né, que Deus me deu, na verdade, já há um tempo Deus já vem me tratando no meu coração sobre essa palavra. E o tema é: nós quem decidimos obedecer ou não. Aqui em Êxodo 3, a partir do 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Peruzeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, eu te agradeço, Deus querido, por essa oportunidade, meu Pai querido. Te agradeço, Deus amado, por o Senhor ter escolhido a cada um de nós, Pai, por o Senhor ter preparado esse dia para estarmos aqui, Deus amado, para buscar mais da tua face, porque a tua palavra fala: buscar-me-eis e me achareis, meu Pai. E quando nós te buscamos, nós te achamos. Amém? Poder assentar todos. Aqui, né, fala sobre quando Deus escolhe Moisés para tirar o povo da escravidão, tirar o povo do Egito. Só que antes, né, de chegar essa parte aqui de Deus escolher Moisés, Deus já tinha escolhido Moisés sem Moisés saber. Desde quando Moisés nasceu, ele já era um escolhido. E não é diferente com nós. Nós somos escolhidos. E para tudo há um tempo. E houve-se um tempo em que alguém falou do Evangelho para nós, alguém falou da palavra de Deus para nós, e o Espírito Santo começou a trabalhar em nossos corações e nos convenceu para que hoje nós estejamos aqui. E ali, Moisés foi criado com o povo, foi criado no Egito, e ali ele aprendeu todos aqueles costumes, e dá para a gente, quando a gente lê a palavra de Deus, ali já é uma preparação.
E depois ele vai e mata um dos egípcios. Faraó queria matar ele, ele foge para Midian. E ali ele começa a ter uma convivência com Jetro. E nessa convivência com Jetro, que o Jetro é sacerdote, ali ele começa a ser instruído. Ali ele começa a aprender mais de Deus. E aquilo que parecia aos olhos de Moisés, eu imagino, que aqui parecia ser o fim dele, ser procurado por Faraó, ser condenado à morte, e muitas situações que acontecem em nossas vidas, parece que não vai ter mais jeito. Parece que nós vai ficar prostrado diante daquela situação, mas quem conhece o futuro é somente Deus. E diante daquela situação tão difícil que Moisés teve que sair, Deus já tinha um propósito na vida dele. E ali fala que um belo dia, Moisés apacentando as suas ovelhas, o anjo do Senhor aparece a Moisés. E ali Deus começa a falar com Moisés, começa a falar para Moisés a situação que o povo dele está vivendo. E aí Deus pede para Moisés ir para libertar aquele povo. Moisés, naquele momento, imaginamos nós numa situação dessa, ter que ir até Faraó, uma pessoa que saiu de lá com decreto de morte, e depois ter que retornar pedindo para libertar o povo. Imagina a situação de Moisés. E diante daquela situação, Moisés poderia falar sim ou poderia falar não, porque Deus não nos obriga a fazer nada. Ele faz o chamado, ele nos orienta o que ele quer que a gente façamos, e nós decidimos fazer ou não fazer. Só que essa empreitada aqui que Deus confiou na mão de Moisés, era fácil? Não era fácil. Mas aqui Deus fala, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, Deus falou ali com Moisés que Deus iria estar com ele em todo o tempo. E tem determinadas situações, trazendo para o dia de hoje, que Deus, nos confia algo, Deus nos confia algumas tarefas, digamos assim, para a gente estar fazendo, e nós achamos que é pelas nossas forças, nós achamos que é por nós, sendo que, na verdade, quem vai dar o direcionamento é Deus. Assim como ele direcionou Moisés, ele direciona a cada um de nós. Só que esse direcionar, primeiramente, é preciso a gente falar o sim. Porque Deus não vai te direcionar a fazer algo se você falar não. E muitas das vezes, Deus está esperando a gente falar sim, eu vou fazer isso, sim, eu vou evangelizar, sim, eu vou ajudar o meu próximo, sim, eu vou perdoar. E aí Deus só espera nós tomarmos atitude para que Ele comece a operar as maravilhas. E aqui a gente vê tem essas situações de Moisés, e eu queria trazer mais uma situação de Saul. Saul foi ungido, Deus escolheu Saul, e ali por um determinado tempo, Saul fazia de acordo com que Deus direcionava. E ele fazia isso, fazia aquilo, e Deus ia direcionando. Chegou um determinado tempo que o ego, começa a crescer. Saul achava que poderia fazer o que queria, e aí veio as consequências. Só que o ponto aqui que eu quero chegar
é que a decisão é nossa. Nós é que precisamos, todos os dias, fazer as nossas escolhas em prol do reino, em prol do evangelho. Tem também um outro texto que fala de Esaú, que Esaú troca a sua primogenitura. E quando Deus nos confia algo, Deus nos dá algo para fazer, e nós não queremos fazer, aquilo vai ficar parado? O reino de Deus vai deixar de ser pregado? Não. Pelo contrário, Deus vai levantar outras pessoas que queiram fazer. Então, para que Deus levante outras pessoas para somar com a gente, nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer o teu querer, porque Deus, irmãos, Ele não nos obriga a fazer nada, mas Ele espera que nós venhamos tomar a posição, que nós venhamos decidir, porque quando nós não queremos, Deus levanta outras pessoas para pregar, Deus levanta outras pessoas para evangelizar, Deus levanta outras pessoas para estar abençoando a vida daqueles que necessitam. E aqui fala, ó, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Por que que o anjo do Senhor apareceu ali a Moisés? Porque havia um clamor, havia uma oração. Quem que estava orando? Quem que estava passando pela dificuldade? Quem que estava passando pela tribulação? O povo os hebreus ali, o povo que estava sofrendo no Egito, o povo que era cativo. Só que essas orações deles foi atendida rapidamente? Não, não foi. Esse povo ficou clamando por muitos anos, ficou clamando por muito tempo. E houve-se um tempo, porque a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas, e o tempo desse povo ser liberto chegou. E aí Deus levanta Moisés. Levanta Moisés porque se havia uma necessidade, havia-se uma necessidade de libertar o povo daquela situação. E muitas das vezes, né, a gente, quando aparecem as dificuldades, quando aparecem as tribulações, a gente ora, a gente clama, e aquela provisão, aquela situação continua se pendurando, não cessa, né, digamos, aquele sofrimento. A gente começa a pensar em nossos corações que Deus não está ouvindo a nossa oração. A gente começa a pensar que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Mas é aí que nós precisamos permanecer orando, que nós precisamos permanecer clamando, porque o socorro de Deus vem. E aqui no versículo 13, então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vosso pai me enviou a vós, e ele me disser, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha como é forte essa palavra. Eu chego diante de Faraó e falo: Faraó, liberta o povo que está cativo. O Faraó falou: mas como assim libertar o povo? E Deus fala: o grande eu sou. Por que o grande eu sou? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus, Ele habita em nós. Por isso que Deus fala para Moisés, fala que o grande eu sou, que me enviou. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás
aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Ou seja, Deus ele não muda. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua operando milagre, ele continua operando cura, ele continua operando libertação. Então que cada um de nós, que nessa noite, que nós tem aquele propósito, né, que nós tem em nossos corações de cura, de libertação, de restauração, que haja essa certeza em nossos corações de que aqueles mesmos milagres que a gente vê aqui na palavra de Deus, nós podemos contemplar esse milagre em nossas vidas, porque Deus não muda. Deus ele continua o mesmo. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos se dispor. Nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Assim como Moisés. Quando Deus deu aquela ordem para Moisés, ele simplesmente aceitou. Ele quis fazer aquela empreitada que Deus colocou diante dele. Só que uma empreitada dessa não é fácil. Assim como diversas situações que nós passamos em nossa vida, aquilo que é possível, a gente vai lá e consegue resolver. Mas aquilo que é impossível, Deus vai lá, quando nós clamamos, Deus vai lá e nos dá graça, Deus nos ajuda a resolver. Assim como aos olhos humanos seria impossível Faraó libertar aquele povo do Egito. Era aquele povo que mantinha todo o Egito ali com seus trabalho escravo. Então, como que Moisés ia pedir para Faraó libertar aquele povo? Sem chance. Faraó não ia libertar. Mas como aquelas palavras não era Moisés quem estava falando, mas o próprio Deus, chegou uma hora que aí Deus começou a enviar a primeira praga, começou a enviar a segunda praga, terceira, até que na 10ª praga, Faraó resolve libertar aquele povo. Só que aquele povo ali, irmãos, é liberto. Aquele povo passa pelo Mar Vermelho e chega um determinado tempo que quando começa a vir de novo, né, as dificuldades, começa a vir as tribulações, aquele povo deseja voltar de novo para aquela mesma situação de escravidão. É diferente nos dias de hoje? Não. Deus escolhe as pessoas, Deus começa a trabalhar, Deus começa a tratar, aquela pessoa começa a ser limpa, começa a ser transformada, e ali a vida começa a ir bem. Chega um determinado tempo que aparecem algumas situações difíceis, que na verdade não é para nos tirar da presença de Deus, mas sim para nos aproximar ainda mais, e aí as pessoas não entendem, elas querem voltar para o mesmo lugar de onde elas saíram. Elas querem voltar para uma situação de escravidão. Só que é mais simples a gente deixar de seguir o evangelho, a gente deixar de seguir a palavra de Deus, é bem mais simples. Você deixar tudo isso e voltar a fazer as coisas erradas, fazer as coisas pecaminosas. Por que que isso é mais fácil? Porque a palavra de Deus fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos livres. Então há liberdade em nós, para nós irmos para lá e para cá. Quando nós não estamos em Cristo, nós estamos no pecado, nós não somos livres. Por quê? Nós estamos em uma situação de escravidão. Para nós conseguirmos sair dessa posição de escravidão, para começar uma nova vida, começar a trilhar o caminho da verdade, é muito difícil. É muito difícil. E aí que as pessoas se iludem. As pessoas falam: eu sou livre. É livre? E por que a gente não, quando nós estamos numa situação de pecado, uma situação difícil, estamos no lamaçal do pecado que ninguém dá nada por nós, nós achamos que somos livres, e por que nós não conseguimos, do dia para a noite, se livrar de tudo isso?
Por que que tem que haver um trabalhar do Espírito Santo? E aí as pessoas se iludem com essa falsa liberdade. E a liberdade verdadeira é somente quando nós estamos na videira, quando nós estamos em Jesus Cristo. E aqui, aquele povo começou a ter aquele desejo, começou a ter aquela vontade de voltar de novo para o Egito. Mas Deus era tão misericordioso que ali o povo começou a ter desejo, queria comer carne, porque ele só comia o maná, o pão. E aí Deus começou a enviar aquelas codornas. Passou um determinado tempo, o povo começou a murmurar de novo. E conosco, irmãos, não é diferente. A nossa vida, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo. Nessa nossa vida aqui na terra, a gente tem alguns momentos em nossas vidas que são difíceis. Tem alguns momentos em nossas vidas que, se nós não tivermos opinião mesmo, não tivermos fé, acreditar em Deus, a gente volta por caminho de onde nós foi tirado. Por isso que a palavra de Deus fala que é preciso prevalecer até o fim. E não é porque aquele povo ali, ele teve aquele desejo de voltar para o Egito. Só que a palavra de Deus fala que nós precisamos prevalecer até o fim. Não adianta a gente querer andar com Deus ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês, querer voltar a tudo. Não adiantou de nada. Porque para a gente herdar a vida eterna, para a gente ser salvo, a palavra de Deus fala que é preciso prevalecer até o fim. E Moisés havia entendido isso. Quando Deus fez o chamado na vida de Moisés, Moisés havia entendido que ele precisava prevalecer, ele precisava guiar aquele povo até o dia que ele morresse. E assim foi. Moisés, ele não ficou querendo retroceder, mesmo diante daquelas murmurações, mesmo diante do povo reclamando contra ele ali. Imagina a situação difícil que Moisés passou. E se aquela pessoa, Moisés que foi levantado ali, foi escolhido por Deus, em determinado momento ele resolve voltar para trás, o que seria daquele povo? Deus poderia levantar outro, como Deus levanta? Sim, mas até esse outro ter toda essa preparação, o povo ia perecer ainda mais. Assim não é diferente conosco. Deus, você pode reparar, a família ali vamos imaginar que tem 10, 15 pessoas, Deus levanta um. Deus levanta um para ser pilar daquela família. Através daquele um, Deus começa a trabalhar, começa a vir 2, começa a vir 3, começa a vir 4. E se nós, diante da primeira dificuldade, resolvemos retroceder, resolvemos parar, o que acontece com a nossa família? O que acontece com aquilo que Deus confiou em nossas mãos? Deus fala: ó filho, eu vou te levantar, porque a tua família vai ser salva através da tua vida. A tua família vai ser convertida através da tua vida. Em determinado tempo, nós resolvemos voltar, nós resolvemos retroceder. Essa promessa de Deus resgatar aquela família vai ser parada? Não, Deus vai levantar outro. Se nós não queremos ser usados por Deus para resgatar a nossa família, Deus vai levantar um outro. Mas só que, até esse outro chegar, pode ser que o diabo ceife algumas pessoas da nossa família. Pode ser que o diabo ceife várias pessoas por causa de quê? De negligência nossa. Porque Deus, irmãos, quando Deus escolhe nós, quando Deus levanta nós, é com propósito. Ali Deus escolheu Moisés, tinha um propósito de levar aquele povo. Deus ungiu Davi com propósito. Deus escolhe a cada um de nós, é com propósito, não é simplesmente eu sair da minha casa, vim aqui para a igreja,
é uma coisa simples. Não, não é uma coisa simples. No mundo carnal é uma coisa simples, mas no mundo espiritual tem um mover. No mundo espiritual tem um agir de Deus. Muitas das vezes, em algumas situações, nós recebemos livramentos. Esses livramentos é o quê? Oração. Esses livramentos, intercessão, busca, que alguém está buscando por nós. Então, a palavra que Deus, né, tratou no meu coração essa noite foi sobre, né, nós quem decidimos obedecer ou não. Deus não vai nos obrigar a nada. Essa decisão de querer fazer a vontade dele, essa decisão de querer andar no caminho da verdade, só pertence a nós. E como a gente vê, muitas pessoas no decorrer da caminhada, no decorrer desse processo, elas acabam desistindo, acabam não querendo mais, porque elas esquecem o propósito. E o propósito é levar a palavra, o propósito é pregar no nosso lar, pregar na nossa casa, no nosso meio, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos falar do Evangelho, falar do amor de Deus. E aqui tem mais aqui no 16, no 17. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Peruzeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. Olha o tanto de povos que eles tiveram que passar até chegar na terra que mana leite e mel. Para, né, algumas dificuldades, para algumas muralhas serem quebradas em nossas vidas, é preciso prevalecer, é preciso persistir até o final, porque se nós desistirmos, não tem como as muralhas serem quebradas, não tem como as dificuldades serem cessadas. Amém? E que as palmas, né, louvem ao Senhor. Irmãos, eu estava comentando, acho que foi na semana, com a irmã Cida, que é da assistência social, em relação os alimentos, em relação às cestas básicas, que assim, irmãos, é uma ajuda que cada um de nós venhamos contribuir, mas essa cesta básica, esse alimento, não fica na igreja. Esses alimentos é direcionado para pessoas que estão necessitadas. E a gente vê, nesse momento aí de pandemia, tantas pessoas estão sem o alimento, sem tem as panelas, mas não tem o alimento para cozinhar. Então, por favor, irmã Cida, vamos pedir ali um pouco de... Posso, pastor? Cadê os papelzinhos? Dá os papelzinhos, Alexandre, fazendo um favor. Quer ler, irmã Cida, esse versículo? Boa noite, irmãos, que a paz estejam com todos. Nós estamos aí atravessando um momento muito difícil, né, da pandemia, e muitas famílias têm nos procurado, porque tem passado aí necessidade mesmo. A gente teve uma situação por esses dias de uma família, até mesmo bastante conhecida nossa, que não tinha o que comer.
E eu fiz aí um apelo para alguns irmãos pedindo a doação, né? A nossa arrecadação na igreja caiu muito esse ano. E eu não sabia mais o que fazer, e conversando com o pastor, Deus tratou o meu coração. Muitas vezes as pessoas precisam, e no momento, eu dei para você, eu dei. Irmãos, nós estamos numa igreja, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, Deus tem nos abençoado e muito em meio à pandemia. Então eu falei assim, se eu peço, já doou para outro. Então eu falei assim, Senhor, o que eu faço? O Senhor colocou no meu coração. Muitas vezes eu não tenho uma cesta para doar na igreja, mas eu tenho 1 quilo. Isso é com certeza, eu tenho certeza do que eu estou falando, irmão, aqui, pelo menos para essas poucas pessoas que estão na igreja. E aí o irmão Marcos me procurou em relação à arrecadação da igreja, que estava que tinha caído muito, e Deus havia tratado o coração dele. E quando ele falou para mim, quando ele falou a respeito disso, era exatamente o que Deus havia falado comigo. Eu esperei ele falar tudo e é testificado de Deus. Eu falei, Marcondes, o que Deus tratou o seu coração, ele tratou o meu e já está pronto. Eu havia feito um cartãozinho com alguns alimentos dentro dele e que eu não iria direcionar para pessoas. Que eu ia fazer um apelo aqui e que depois, quem se interessasse em doar 1 quilo, no dia nós iríamos entregar esse cartão. Mas a pessoa iria se comprometer mensalmente em dar o alimento que está aqui. Tem pessoas aqui que pegaram 2 alimentos só. Que isso, pelo menos a igreja, ela fica ciente daquilo que ela vai arrecadar no mês para poder estar doando os alimentos para aqueles que têm mais necessidade. E aí o Marcondes, ele acatou juntamente na quinta-feira. Então, irmãos, está aqui. Nós temos já 2 pessoas já pegaram. Aqui existe um cartão que tem 2 alimentos ou 3, mas são alimentos, tem uns que pegaram alimentos bem baratinhos. E aqueles que se comprometeram, isso é mensalmente, irmãos, porque através do comprometimento de vocês para estar ajudando famílias, nós vamos saber quanta cesta básica a gente vai poder arrecadar no mês para estar doando. Aí eu não preciso sair que nem uma doida, correndo, pedindo, irmãos, por favor, me ajude, eu estou precisando doar. Irmãos, tem 1 quilo de arroz, tem 1 quilo de sal. Então, está aqui, irmãos. Mas faça isso, mas de coração, se realmente houver compromisso no seu coração de ajudar o próximo. Amém? Que Deus abençoe. Amém, irmãos? Na verdade, já tinha mais de uma semana que Deus tinha tratado no meu coração em relação a esses alimentos. E aí, na semana, eu comentando com a irmã Cida, ela não me falou nada, eu que falei com ela. E quando ela falou, irmão, já está pronto esses cartões, eu falei, então, irmã Cida, é confirmação de Deus. Porque, irmãos, esses alimentos não é para ficar aqui na igreja, não é. Tem né, o cafezinho, tem o chazinho ali que a igreja faz. O café que você doa, o açúcar, não é usado para fazer chá. É tudo que você doa de alimento é direcionado para as pessoas que estão necessitadas. E aqueles mesmo que tiver esse desejo no coração de todo mês estar trazendo esse alimento, e quem acredita, tem fé de que Deus vai multiplicar ainda mais aquelas pessoas, não, esse mês eu consigo trazer uma cesta, mas crendo que Deus vai prosperar, porque Deus, ele tem suprido, mesmo diante dessa pandemia, diante dessas dificuldades, Deus tem suprido a vida dos irmãos, amém? Aqueles que quiserem pegar, pode estar levantando a mão que a gente vai estar direcionando o papelzinho, amém? Aleluia. Amém, irmãos? Eu acredito, irmãos, que Deus te chamou e te dá uma vida de prosperidade. Aqueles que podem se colocar em pé, você que veio preparado para ofertar ao Senhor, apresenta ao Senhor a tua oferta.
Me empresta um papelzinho desse aí, desse pedido aí, Marcondes. Eu quero desafiar qualquer um de vocês. Eu quero fazer um desafio com vocês. Quem pegou o papel, essa citação bíblica aqui dentro desse papel, quem pegou? Abre o seu papel aí e lê para você aí. O que tem aí dentro desse pedido? Eu quero fazer um desafio aqui. Pastor, que desafio é esse? Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a passar um mês almoçando e jantando com isso que está aí. Quem consegue passar um mês com isso que está aí? Eu não aceito que você doe nada menos do que isso. Pastor, é uma obrigação? Não. É uma adoração. Se você passar o mês com isso que está aí, eu falo para você, olha, você deve estar fitness. Ou não está, ou está sobrevivendo de amor. Está apaixonado. Quando está apaixonado, come menos, não é? Não diz aí? Está apaixonado, você fica se alimentando do amor da vida, e aí você come menos. Mas, irmãos, eu quero desafiar qualquer um de vocês. Você que está em casa, se você puder nos ajudar com uma cesta básica também. Eu quero desafiar qualquer um de vocês a viver apenas com esses 2 ou 3 itens que tem aí nesse cartãozinho. Passar um mês inteiro. Por isso que eu sempre falo que, principalmente no terceiro domingo de missões, traga a sua melhor oferta, porque a sua melhor oferta ela precisa ir e chegar nas mãos dos missionários. Nós precisamos honrar a vida daqueles que saíram de suas casas para levar o evangelho a outras nações, a outros estados, a situações que eu e você não pagamos o preço para estar. Então eu quero te desafiar a viver só com isso aqui, ó, que está aí. Se você puder, não tem mistura aqui, tá? É arroz, esse aqui tem um arroz, um fubá e um sal. Arroz, fubá e um sal. Será que eu consigo viver só com isso? Então, se eu não consigo, eu também não vou fazer isso. Prosperidade, ela começa na doação. Só doa quem é próspero. Então, faz um voto com Deus. E eu quero... Primeiro tem que dar o exemplo, né? Então, aqui diante da igreja, diante da minha família, eu quero fazer um voto agora ao Senhor. De doar, como a gente... Para ter mais valia, a gente tem que dar o primeiro passo e mostrar, dar o exemplo. Então, a partir de hoje, todo segundo domingo do mês, a gente vai montar uma cesta, ou comprar uma cesta e colocar aqui. Se você puder, faça o mesmo. Pastor, mas não vai sobrar. Lógico, nem quero que sobre, porque sobra não é adoração. Adoração é aquilo que você coloca o coração. Eu vou colocar o meu coração nisso, pastor. Eu vou doar uma cesta básica. Pastor, eu não vou doar só isso, eu vou doar 3 vezes mais. Mas coloca isso, é a tua adoração. Se na tua adoração não está o teu coração, Caim e Abel. Deus aceitou todas as ofertas, a de Caim e Abel, mas rejeitou o coração de Caim. Deus não rejeitou a oferta de Abel. Deus não rejeitou o coração de Caim. Amém? Que na tua adoração haja o teu coração. Se você pensar que não vai dar, não vai dar. Assim como imagina em sua alma, assim é. A gente vai fazer uma adoração a Jesus. Amém? Prosperidade está sobre a tua casa, em nome de Jesus. E a prosperidade começa na
doação. Não se contente, irmãos, em trazer só isso. Só isso. Não se contente em trazer só isso. Aquele que Deus chamou e fez só o que Deus mandou, Deus chamou de servo mau, imprudente, negligente. Não queira só trazer isso. Isso aqui é o mínimo. Traz mais. Mesmo que seja 1 quilo a mais de sal, mas não traga só isso. Tem gente que precisa. E se você ainda não teve dificuldade, nunca passou dificuldade, não sabe o que é ter fome, eu peço que você pense com muito carinho sobre isso. Pessoas estão passando uma dificuldade, não têm o que comer em casa, e Deus vai usar a sua vida para abençoar essas famílias. Amém? Amém ou não? Então, você que veio preparado para ofertar ao Senhor, apresenta ao Senhor a tua oferta. Quero orar por você. Deus abençoe Diácono Marcondes pela palavra. Você escolhe obedecer ou não obedecer. Você escolhe ofertar ou não ofertar. Você escolhe viver uma vida de prosperidade ou viver uma vida de escassez. Tudo isso começa na nossa mente. Senhor grande Deus, eu quero abençoar nessa noite cada ofertante que vai ofertar aqui presencialmente, a cada ofertante que vai entregar um Pix aí, fazer uma transferência via banco, via internet. Que a tua bênção, ó Pai, esteja sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs. Que eles possam, ó Deus, transbordar, ó Pai, porque a adoração é transbordo. A adoração precisa do nosso coração. Que cada oração, que cada adoração, cada oferta tenha um coração sedento pela tua presença. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, olha para mim. Quem está aqui do meu lado esquerdo, dá a volta. Entrega a oferta aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu agradeço, Pai, por cada ofertante. Eu agradeço, Senhor, por cada pessoa que desejou e pôde, Senhor, contemplar, ó Deus, a tua igreja, essa organização, com a tua adoração, com a tua oferta. Pai, aqueles que não puderam, que o Senhor dê uma boa administração na vida de cada um deles. Abra portas para aqueles que precisam empreender, para aqueles que precisam trabalhar, que eles trabalhem, administrem bem e façam, Senhor, a adoração através da sua oferta. Pai, eu agradeço pela palavra, peço que o Senhor nos leve até os nossos lares, diante da tua santa paz e segurança. Nos dê, Senhor, uma quinta-feira, um restante de quinta-feira abençoado, e façamos do final de semana um final de semana de paz, prosperidade e muita unção para a glória do teu santo nome. Logo mais, Senhor, próximo domingo, estaremos aqui juntos, conectados e presencial, Pai, para falar da tua palavra, para direcionar a vida dos teus filhos segundo o teu querer. A nossa vida ela é muito curta na face da terra, mas nós vamos viver intensamente e cheio da tua graça. Assim eu oro em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, desde agora e para todos sempre. 2021, ano dos céus abertos. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vá em paz, permaneça em paz. Aleluia.